Boa tarde, criança. A nossa atividade de português hoje será no nosso livro. Vocês irão abrir lá na página 18 para a gente fazer a leitura de uma fábula. Tia, o que é uma fábula? Fábula é um texto curto e geralmente o enredo da história aparece animais e esses animais eles ganham falas que nem nós seres humanos. E na história, na fábula, tem uma moral, né? Uma lição para a gente tirar de ensinamento. A cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, a formiga estava tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece a cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral da história: os preguiçosos colhem o que merecem. Após a leitura, nós iremos fazer a interpretação do texto que está lá na página 19. A gente vai começar a partir da questão 2. Na questão 2 diz assim: escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Vamos identificar no texto o tempo que acontece a história, o lugar e quem são os personagens. Para a gente identificar lá no texto o tempo que acontece a história, vocês vão observar lá no primeiro parágrafo da história se essa história ela acontece num belo dia de verão, será que é num belo dia de primavera ou é no inverno? Tá lá no primeiro parágrafo da história. Depois vocês vão observar o lugar. Será que essa história se passou? Será que foi na cidade, na floresta ou foi no campo? Vocês vão também analisar o lugar que se passa a história. E os personagens. Quais são os personagens que aparecem na história? Essa história fala sobre o quê? Vocês vão identificar quem são os personagens, certo? Nessa história nós temos 2 personagens principais. Depois, vamos realizar a questão 3. Na questão 3, vamos reler a fábula com os colegas. No caso, vamos ler em casa com o papai ou com a mamãe. E vamos identificar a fala do narrador, que está contando a história, e a fala de cada personagem que participa da história. Tia, como é que eu vou saber quem é o narrador e quem são os personagens, certo? O narrador é aquele personagem que está contando a história, ou seja, está narrando a história. Para você identificar a fala dos personagens, lá no texto vocês podem observar que quando vocês for fazer a leitura, certo? Alguns parágrafos estão iniciando com o travessão, ou seja, aquele risquinho, certo? Geralmente o travessão ele indica a fala dos personagens, certo? Quando você for fazer a leitura, você vai identificar. Tia, e o narrador? Você identificando a fala dos personagens, certo? A outra parte que está começando a história, eu já vou identificar que é o narrador, certo? Aí você vai copiar lá no item a fala do narrador. Você vai tirar um pedacinho do texto aí, que indica a fala do narrador. E no item B, você vai copiar só um textozinho da fala de alguns personagens. Ou você escolhe a fala do personagem da cigarra ou da formiga. Aí nós vamos virar a página, lá na página 20, e vamos para a questão 4.
Na questão 4, vocês vão identificar no texto qual era o grande trabalho da formiga. Lá no primeiro parágrafo da história, certo? Vocês vão identificar qual era o maior trabalho que a formiga tinha, né? Lá no comecinho do primeiro parágrafo, vocês já vão identificar qual era o maior trabalho que elas tinham, né? Lá na história. O que elas faziam? Lá no comecinho do primeiro parágrafo, vocês já vão conseguir identificar. E o que a cigarra pediu para a formiga? O que foi que a cigarra pediu para a formiga? Né? Quando a formiga estava lá trabalhando, o que foi que ela pediu? Então, você vai identificar também a partir já realizando a leitura, certo? Tchau. Qualquer dúvida, pode ligar para a tia, certo? E até a próxima aula.